dever é a lei da vida e a caridade é a alma do Espiritismo. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam, o segundo programa da terceira temporada dessa temática. A nossa gratidão a vocês, espectadores, que são a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves, que nos conduzem até vocês. Às emissoras parceiras, às empresas parceiras, aos corações solidários e fraternos que contribuem para a manutenção da nossa causa, o Instituto O Despertar da Consciência. E hoje, a caridade é a alma do Espiritismo. Falta-nos saber o que é a caridade. E para isso, a gente compôs aqui a obra O Livro dos Espíritos e viajamos lá para a questão 886 e nós vamos ver o próprio Kardec questionar aos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Então, o que é que Jesus entendia como caridade? Benevolência com todos. Todos, não fica nada de fora. Indulgência com as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Então, se a caridade é a alma do Espiritismo, na própria obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, fora da caridade, não há salvação. E estudando a temática e aprofundando um tanto mais, além de benevolência com todos, que nós fazemos parte desse todos, indulgência para com as falhas dos outros, para com as nossas, porque eu vou amar o outro conforme me amo. O auto-perdão e o alo-perdão. Mas caridade para Joana de Ângeles é auto-iluminação. Para Emmanuel, auto-sublimação. Para Allan Kardec, a sublimação da própria personalidade, do ser que sou. Então, se a caridade é a alma do Espiritismo, ela começa com esses 3 itens. E dentro dessa temática da caridade, benevolência, indulgência e perdão, vemos algo bastante interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro a benevolência resultante do amor ao próximo. E nesse amor ao próximo, a benevolência, que é o primeiro item da caridade, gesta 2 filhas, a afabilidade e a doçura, que são os agentes de sua manifestação, da manifestação chamada benevolência. Então, a benevolência para com os nossos semelhantes, fruto do amor ao próximo, por isso que o próximo programa é o amai-vos uns aos outros, ela vai gerar a afabilidade e a doçura. E a benevolência tem como objetivo a promoção do ser. Então, benevolência com todos está no Livro dos Espíritos, na resposta dada a Allan Kardec pelo Espírito da Verdade, e ao mesmo tempo enxergamos em outros lugares, como André Luiz, Evolução em 2 Mundos, o bem de todos é o eterno princípio. Você sabia disso? O bem de todos é o eterno princípio. E o bem supremo, a lei eterna.
todas as vezes que vamos fazer alguma coisa, usando esta virtude como referencial, benevolência com todos, tudo que fizermos, nós estamos incluídos. Porque somos um. Toda violência praticada contra o semelhante é dilaceração na própria alma. Isso foi Chico Xavier que psicografou e o Espírito Dias da Cruz é que ditou a ele. Então, tudo que formos fazer, a régua benevolência com todos. E ela vai ser exercida no amor ao próximo, essa benevolência, tendo como mestras e médiuns para a ação a afabilidade, a doçura. Por isso que na sequência vemos a indulgência que não se interessa pelas falhas dos outros. Ela não comenta os defeitos dos outros. A indulgência. E a indulgência cria também 3 filhas. Algo que vai atrair o outro, que nós chamamos de piedade. A piedade é que nos mostra o sofrimento alheio e com ela nós vamos mergulhar para dentro do outro ou trazê-lo ao nosso encontro. Então a indulgência atrai. Ao mesmo tempo ela acalma. Então o que é que nos acalma? A tranquilidade interior. A paz de consciência que é filha do dever, que é a lei da vida. E o dever reflete na prática todas as virtudes. E a síntese da resultante de todas elas, a tranquilidade de consciência. O não julgueis. O fazer a outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Então, eu vou atrair o ser que sofre, eu vou acalmá-lo, porque ele vai perceber a semelhança de Jesus guardado as devidas proporções, que Deus não julga, o Cristo não julga, tampouco nós julgaremos, e quem faz o julgamento é a própria consciência. E depois, na sequência, ela reergue. O que é que reergue? Soma-se agora a benevolência. A benevolência que tem um plano de promoção para reerguer o ser. E a terceira filha da caridade, filha direta da primeira geração, porque a afabilidade e a doçura já é a neta da caridade, porque é filha da benevolência. E agora, a terceira filha é a misericórdia, o perdão. Você está achando estranho falar? Quando nós compulsamos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, nós vamos ver alguma coisa muito curiosa, interessante, porque no item 13, quando versa sobre a beneficência, o Espírito Caritas começa assim: meu nome é caridade. Sou o caminho principal que leva a Deus. Segue-me, pois sou o objetivo a que todos deveis visar. Caritas afirmando que é a caridade. Mais adiante, ela enfatiza: eu sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. E ainda conclui lá no final: nada recebeis, nada receeis, quer dizer, não tenham receios. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação. Porque a caridade, como um processo de autoiluminação, segundo Joana de Ângeles, é a nossa salvação. E termina: pois
sou a caridade. E se você está achando muito estranho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, está muito claro. A fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor, da própria caridade. E se você tiver vontade de entender melhor, se já não possui, adquira o livro Pelos Caminhos de Jesus, do espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Lá no capítulo 23, o anjo da misericórdia, você vai encontrar, num dado momento, 3 entidades de alta hierarquia vai apresentar-se para Jesus, no alto da cruz. Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé, entidades. Na sequência, eu sou a caridade, eu sou a esperança. E por fim, eu sou a caridade, mais uma vez mostrando que são espíritos de alta hierarquia, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira filha da fé é a oração. Você sabia que a oração é um ser? Também é um ser. E a oração em nós, ela nasce dos nossos desejos, segundo Emmanuel. E viajam do coração para o cérebro, ou das emoções para a mente. E quando chega no cérebro espiritual, que nós chamamos de mente, ela transforma-se em pensamento. E depois em força de atração. Está percebendo? Se tudo cresce, se tudo evolui, por que as virtudes que são a essência consciencial do nosso ser? Porque no início, conforme consta no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem possui apenas instintos. Mais avançado e transformado, o homem, agora ele possui sensações. O homem mais instruído possui emoções. Joana de Ângeles. Mais purificado, sentimentos. E no ponto mais delicado, mais sublimado dos sentimentos, resume-se todas as experiências sublimadas no amor que reúne e condensa todas as virtudes. Então, a superconsciência no espírito é o reino de Deus em nós, o reino das virtudes. E Miramês, nesse sentido, questiona-nos: qual a virtude que você quer encarnar para a solução dos seus tormentos? A paciência ou a ciência da paz? A tranquilidade interior? O entendimento? A doçura, a afabilidade? A humildade, que é o alicerce essencial de todas as virtudes? Então, quando nós falamos que a caridade é a alma do Espiritismo, o dever é a lei da vida. Então, é algo que nos convida à manutenção da própria vida, da nossa e dos demais, porque somos um. Então, dar o pão a quem tem fome é um dever, não é caridade. Caridade é ensinar o outro a ganhar o próprio pão, porque é a autoiluminação, é a libertação do ser. E é a proposta do Espiritismo. Então, se em síntese e em tese, como entendia Jesus, ela é benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros e perdão das ofensas, o perdão, a misericórdia, permite à criatura arrepender-se
tomar ciência, adquirir consciência e reparar, reerguer. Então, a benevolência propõe a promoção. A indulgência atrai a calma e reergue por intermédio do perdão. E com as filhas que derivam da benevolência, afabilidade e doçura, da indulgência, a piedade, a compaixão e da misericórdia. Os meios de análise, a intuição proativa, por exemplo, que é um dos nossos programas, onde eu vou usar a razão para calcular perdas e lucros. O que eu faço agora? Para catalogar o que foi calculado, para comparar o que foi catalogado e para analisar o que foi comparado. E a partir daí, essa caridade na ação, benevolência, indulgência e perdão, somado à paciência, à compaixão, à piedade e outras, que vão formar esses nobres sentimentos, o sentimento vai criar a nova realidade, vai edificar o novo ser, vai alimentar e vai iluminar esse novo ser. E iluminação é a caridade como processo de salvação de si mesmo, de autolibertação. Está compreendendo? Vamos aqui mais perto. Pense um pouquinho. Só por um instante. Com Moisés, 9 ou 10 mandamentos. Com Jesus, ele reduz em um só. O amor a Deus, o amor ao próximo. E narra, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, que não tem como amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Porque tudo que existe, existe em Deus. Tudo que eu faço por mim, reflete no contexto. Tudo que eu faço no contexto, para o contexto, reflete em mim. Não tem como. O ideal, segundo Miramês, é amar a Deus em todas as coisas. Porque o que acontece com a vida, a manifestação do nosso próximo, quer seja humano, pré-humano, animal, vegetal, mineral ou outros, tudo que a vida coloca em nossa frente é o que precisa ser transformado em mim se me perturba o que a vida colocou. Ou para que eu possa aferir o que já sou. Vejo a obra, vejo Deus. Então, se eu vejo alguém cometendo o que se classifica como equívoco, se eu ajo com piedade, com compaixão, com benevolência, indulgência, perdão, com amor, significa que eu já venci a mim mesmo, venci o mundo e estou pronto para atrair, acalmar, reerguer. Mas se algo fora me convida a julgar, a criticar, tudo que agora critico, que agora condeno, tudo que eu uso a maledicência, a maldade para difamar, eu estou dilacerando a minha própria alma. E nesse dilaceramento da própria alma, usando da maledicência, a maldade para difamar, para criticar, fatalmente a lei vai me convidar a passar pela mesma situação com todas as agravantes do meu gesto anterior. Isso está em Associação, capítulo 8 da obra Pensamento e Vida de Emmanuel. O que agora condenamos, vamos gravar nos tecidos mais sutis de nossa alma, para daqui a pouco passar pelas mesmas coisas, pelas mesmas situações que ora julgamos. Isso está no início do capítulo 5
do nosso primeiro livro. Está mais ou menos claro? O Espiritismo é o ensino universal dos espíritos. A filosofia que nos ensina a pensar, a ciência que nos ensina a fazer e a moral que nos ensina a comportar. Ele assimilará sempre todas as doutrinas filosóficas, científicas e religiosas que demonstrarem na prática algo que promove o ser. Não fantasias. Fantasias filosóficas, científicas ou religiosas. Como essa que há um tempo atrás alguém comprou. Não tem nada de ciência para a proteção de fato, com segurança, com eficiência da criatura humana, mas um experimento genético somente. Se a caridade é a alma do ensino universal dos espíritos, é o que lhe propõe como essência. E se é a alma, esta alma na ação chamamos de a lei máxima. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina, através da qual Deus governa os mundos. Consta na questão 888A do Livro dos Espíritos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, a lei que rege o amor, que é o espírito em sua origem, quando une-se em dois ou mais. Forma o amor substância. E a atração é a lei que vai reger esse amor para formar os infracorpúsculos, os infra-reinos, o mundo subatômico, os sub-reinos, os elementos atômicos e os intra-reinos, ou os reinos atômicos, moleculares e assim por diante. E desta forma, Leon Denis, em O Grande Enigma, com a nossa vontade, que é a essência consciencial do ser manifestado, ela atrai esse amor substância e grava nele a sua inteligência. Só que grava como partículas, como princípios inteligentes. E como o seu pensamento é a lei de atração, e se está gravando neles a sua semelhança, eles se tornam a atração. E a atração, que é a lei de amor para essa matéria inorgânica, vai transformá-los no amor para a nova construção. Então não é tão difícil. O Espiritismo é o ensino universal dos espíritos, que não tem cercas, não tem cerceamentos, é uma universidade que converge em todos os ensinos filosóficos, científicos e religiosos que não são utopias, que são verdades práticas. Ele não impõe, ele propõe. O que propõe é baseado em provas e fatos de experiências morais. Aquilo que foi vivenciado e que transforma o ser para melhor. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. A caridade é o nosso processo de autoiluminação, de libertação da nossa essência consciencial e, quando a exercitamos para com o outro, a libertação do outro. Vamos fazer uma proposta de promoção do outro, a benevolência. Vamos atraí-lo com a indulgência, atraí-lo, acalmá-lo e propor o seu reerguimento. E a misericórdia vai propiciar os meios para que ele se auto-investigue, se auto-examine, arrependa-se, mude o roteiro, tome ciência, adquire consciência, para que ele possa reparar na ação o que lesou a si mesmo ou
o desvirtuamento da lei que estava na sua própria consciência. E na próxima etapa, no próximo programa, na próxima quarta-feira, amai-vos uns aos outros. A caridade em ação. E a benevolência na ação, já dissemos, ela vai gerar, vai gestar a afabilidade e a doçura. Só para que você se anime com São Vicente de Paulo, no capítulo 13, no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede bons e caridosos. Esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. A alma somente pode se elevar às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo e apenas encontra felicidade e consolo na prática da caridade. E depois Lázaro no item 8 do capítulo 11. Feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Siga-nos em nossas redes sociais, lá no Telegram, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spark, no Signal, no PatriaBook, no Rumble, no Grupo Espírita Gota de Luz e também lá no Spotify, no Google Podcast, no iPhone Podcast. E compartilhe os links a partir da rede que você acessou para divulgar aquele canal na plataforma escolhida. E quem puder e quiser enviar alguma experiência exitosa no contato com o despertar da consciência, um testemunho de vida, ou o que fez esses ensinos em sua vida, fique à vontade para nos contatar. Então, o e-mail é pamela.odespertarse@gmail.com. A nossa gratidão às emissoras parceiras, às empresas parceiras, a Aline Gonçalves, a vocês, espectadores. Deus nos abençoe grandiosamente e até já. Namastê.